tenho uma mensagem que pode ser assustadora e ao mesmo tempo fascinante para compartilhar com vocês. É uma mensagem sobre jovens. Jovens como o Brian, que tem 16 anos e é filho de uma professora auxiliar. Jovem como a Isabelle, que mora com os seus avós. Ou até como o pequeno Elvio, que adora tirar boas notas no colégio. Por enquanto, nenhum desses jovens tem uma identidade própria. São pequenos indivíduos com grandes chances de crescerem e repetirem antigas fórmulas do passado. Eles estão sendo educados como há 100 anos atrás, mas para viverem no mundo de hoje, onde novas tecnologias e novas profissões estão sendo criadas a cada instante. Em comum, além desses 3 jovens viverem no interior do estado do Rio de Janeiro, eles têm um enorme desafio pela frente. Todos eles estão diante de um futuro incerto e repleto de transformações. Segundo o futurista americano Thomas Frey, 60% das profissões dos próximos 10 anos ainda não foram inventadas. E é incrível o que as consultorias internacionais sugerem como profissões para os próximos anos. Muito em breve teremos junto de nós um arquivista pessoal, que vai ser o responsável por organizar e catalogar toda a informação que você gera ao longo de toda a sua vida. Teremos também o tutor de criatividade, que vai ser o responsável por te oferecer conteúdo de inspiração para que você gere novas perguntas e trilhe novos caminhos. E ainda teremos, entre nós, o desorganizador corporativo, que vai ser o responsável por embaralhar a hierarquia das empresas para criar cultura de startups através do caos organizado. Pois é, alguém ainda duvida que o futuro vai nos trazer muitas surpresas? Às vezes, eu fico um pouco assustado com a velocidade que o mundo vem se transformando. Tenho certeza, aliás, que os meus pais já estão apavorados há muito tempo. Mas as perguntas que surgem são: como você acha que vai ser o futuro do Brian, da Isabelle e do pequeno Elvio, diante de um cenário tão complexo? Como é que vai ser crescer e viver no olho de uma revolução, onde as realidades podem se transformar a cada minuto? E mais, o seu filho está preparado para isso? Essas perguntas começaram a bombardear minha mente com mais intensidade há aproximadamente 11 anos atrás. Na época em que nasceu a Ana Helena, a minha filha e a minha inspiração. Quando nascem os nossos filhos, começamos a enxergar o mundo com outros olhos. É uma sensação louca, primitiva, ancestral. Se você tem filhos, sabe do que eu estou falando. Se você não tem filhos, pode ter certeza, você vai saber que sensação é essa. E para quem tem netos, talvez saiba disso em dobro. A verdade é que filho não vem com manual de instrução. Recebemos um pacote, uma espécie de combo, junto com aquele pinguinho de gente lá na maternidade. Recebemos um estoque de amor infinito, mas vem junto um caminhão de novas preocupações. A gente começa a perceber detalhes que antes eram ignorados. A gente começa a temer por problemas que antes eram distantes. A gente fica com medo da escassez de recursos naturais do nosso planeta. A gente fica com medo do impacto da tecnologia na sociedade e até mesmo com a qualidade da camada de ozônio. Essas preocupações representam a nossa responsabilidade em preservar a nossa espécie. Representam o nosso dever em defender os nossos herdeiros. Quando nascem os nossos filhos, passamos a temer por todos os problemas da humanidade. Aliás, quando nascem os nossos filhos, passamos a temer pela própria humanidade. E antes de continuar, eu preciso confessar uma coisa para vocês. Se eu estou aqui hoje compartilhando essas ideias, é por causa do amor que eu sinto pelos meus filhos. Mas também, e principalmente, é por causa do medo que eu senti quando eles nasceram. Mas eu não me envergonho desse medo. Muito, muito pelo contrário. Esse medo me dá forças, esse medo me dá energia para uma luta que merece ser travada. Eu não sou um educador, eu não sou um pedagogo,
mas nos últimos anos eu tive o privilégio de participar de projetos incríveis, diretamente relacionados à causa educacional. Eu percebi muito rapidamente que a educação é a chave para preparar os nossos filhos para o futuro, mas também um caminho para que os mais jovens possam construir um novo mundo, mais responsável, mais humano, mais holístico, um mundo mais viável. A maioria das pessoas acham que precisam de um mundo melhor para os seus filhos, mas na realidade precisamos de filhos melhores para o mundo. Essa citação de Carlos Slim reforça totalmente a minha aposta nas gerações futuras. Mas não é nada fácil. Apesar de todo o desenvolvimento, dos novos arranjos sociais que vêm se desenhando, apesar de todo o avanço tecnológico que a gente está vivendo, apesar das crianças já nascerem conectadas e manuseando tablets, apesar de estarmos em plena era do conhecimento, a nossa educação ainda se mantém nos velhos modelos industriais. As nossas escolas, em sua esmagadora maioria, ainda se organizam no formato de séries, o que denota uma produção serial, como numa linha de montagem, onde entram pequenos indivíduos com suas características próprias e saem pessoas formatadas sem as suas individualidades, prontas para viver num mundo supostamente linear. Esse modelo realmente funcionou por muitos e muitos anos e realmente garantiu a nossa sobrevivência por esses anos. Mas o mundo mudou. Hoje a gente está vivendo a revolução digital. Vivemos novas necessidades, novas realidades. E o mais incrível disso é que não existem culpados para esse cenário. Eu não conheço um educador sequer que esteja satisfeito com os modelos contemporâneos de educação. O educador, seja através do professor, do gestor escolar ou até do agente do poder público, traz consigo a nobre missão de adaptação aos novos tempos. No entanto, existe uma inércia tão poderosa que impede que os modelos educacionais se mantenham em linha com a nova sociedade. Essas forças nos mantêm atrelados aos velhos modelos industriais. Esse anúncio de jornal, publicado em 2014, mostra um exemplo disso, que ainda nos dias de hoje, a nossa educação sofre uma fortíssima influência do modelo industrial. As semelhanças não param por aí. Por exemplo, o seu filho ainda usa uniforme nos dias de hoje, como numa fábrica. O seu filho ainda atende chamados de campainha para início e fim de turno, como numa fábrica. Mas, como eu disse, o mundo mudou. E chega uma hora que a gente precisa parar de falar e começar a agir. E nessas horas, tudo que a gente mais quer é construir um novo futuro para os nossos filhos. E assim eu comecei. Mas quem seria eu diante de gigantes educadores que encontraram enorme resistência e chegaram a morrer em luta? Quem seria eu, um designer, diante de um cenário tão complexo? Então eu pensei, bom, eu sou um designer e não desisto nunca. Quem é designer aí deve me entender. Nós temos à nossa disposição uma das mais poderosas ferramentas para a resolução de problemas e transformação de realidades. Temos a nosso favor um poderoso e valioso processo para criar novos futuros. A partir de então eu tinha mais esperança. Eu tinha o designer como aliado. Eu tinha mais do que o design. Eu tinha o design thinking. Aquela metodologia flexível que permite que a gente consiga desenhar soluções para as necessidades das pessoas do século XXI. Para que a gente possa criar unidades mínimas de transformação que criem um novo futuro. Gandhi já dizia, seja a mudança que você quer ver no mundo. Eu acredito muito nisso. Acredito que a mudança vem de dentro de cada um de nós. Mas para que ela seja mais efetiva, a gente ainda precisa fazer um novo trabalho de base. Sim, precisamos plantar novas árvores que deem novos frutos. Precisamos oferecer novos recursos para a geração que vai construir o futuro antes que seja tarde demais. É preciso mostrar para os mais jovens que eles têm toda a capacidade para a construção de uma nova responsabilidade coletiva,
Temos que mostrar para os jovens que todos nós juntos somos capazes de criar uma nova humanidade, uma nova sociedade mais empática. E a partir desse momento, a gente pode começar a enxergar o mundo através das lentes da abundância. Com 200 mil novos agentes de transformação, nascendo a cada dia para ajudar a gente nessa missão. Começamos a enxergar o cenário por um viés mais promissor. Temos um propósito e um desafio muito relevante. Temos vontade e temos ferramentas poderosas. Mas a gente não pode ficar esperando as condições ideais acontecerem. Isso nunca vai acontecer. De acordo com Arthur Ashe, que é um famoso tenista americano e é reconhecido pela sua superação no meio do esporte, ele dizia: comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Eu me inspirei nessa frase e foi exatamente isso que eu fiz. Influenciado pelas metodologias ágeis que eu tanto estudava, o design e o design thinking, eu coloquei na cabeça que eu precisava criar um produto mínimo viável, que gerasse uma pequena curva de aprendizagem inicial, mas que me desse recursos para novos ciclos de desenvolvimento. A essa altura, eu não tinha mais a menor dúvida. A Ana Helena, minha filha, seria o primeiro protótipo do que viria a ser um projeto muito ambicioso. Comecei a incluir a Ana Helena, desde pequena, na minha rotina profissional e nos meus projetos pessoais. Sempre que possível, colocava ela sentada ao meu lado enquanto eu trabalhava. Buscava transmitir a ela um pouco do pensamento visual e da criatividade que guiava o meu trabalho. Estimulei o seu altruísmo e principalmente a sua vontade de fazer acontecer e a sua capacidade de transformar sonhos em realidade. Certo dia, quando eu ainda me aventurava em design gráfico, eu me senti o pai mais feliz do mundo quando eu percebi que eu realmente estava vivendo um momento privilegiado. A Ana Helena, ao meu lado, trabalhando numa entrega urgente. Mas dessa vez, não fui eu que me intrometi nos deveres escolares da Ana Helena. Pelo contrário, foi ela que interferiu positivamente na entrega, na ilustração desse peixinho que vocês estão enxergando agora. O toque final, um pouquinho antes da gente fechar o arquivo, foi ela dizendo: pai, por que a gente não faz esse peixinho sorrir? Eu pensei, sim, faz todo sentido. E todos os anos, quando a gente vê esse peixinho estampado no evento da nossa cidade, nosso coração se enche de alegria e de orgulho. O tempo passou, aumentamos a nossa confiança e o nosso senso de responsabilidade. Aprendemos e descobrimos muitas coisas juntos, eu e a Ana Helena. A gente sentia que tinha muita energia naquele processo. A gente sentia que existia muito valor para ser compartilhado e a gente queria aumentar o raio de impacto do nosso trabalho. A missão aí então aumentava. Não bastava apresentar o design e o design thinking somente para a Ana Helena. A gente precisava mostrar isso para as próximas gerações. Segundo Guy Asner, um especialista em criatividade, um criativo é sobretudo um otimista. Porque se não houver a esperança em criar algo novo, ele sequer começa a tentar. E com base nesse pensamento, o nome do nosso projeto surgiu de uma forma muito natural. Acredite. É preciso, sobretudo, acreditar que tudo vai dar certo. A ideia era criar uma interferência positiva e prática na vida de jovens e adolescentes. Algo que ficasse marcado em suas histórias e que despertasse um novo comportamento. Ainda de acordo com o Design Thinking, nós fizemos valer toda a empatia ao longo do processo para criar novos modelos de diálogo que fossem relevantes aos jovens. E assim, bebemos nos games, bebemos no entretenimento para dar forma ao nosso projeto. E também, de acordo com o Design Thinking, que prega a navegação entre o emocional e o racional, entre a arte e a ciência, entre o pensar e o fazer, o projeto Acredite também apresenta 2 eixos estruturais. O primeiro eixo é a inspiração, que trabalha a partir de superpoderes adormecidos nos jovens,
o otimismo, a criatividade e a colaboração. Funciona como um mindset de autodesenvolvimento. E o segundo eixo é a transpiração, que funciona como um cinto de utilidades de metodologias ágeis e flexíveis que oferecem ferramentas para que os jovens tornem realidade os seus sonhos e os seus projetos. Tão importante o empreendedorismo diante de um futuro incerto. É isso que o Projeto Acredite se propõe a entregar aos jovens, e eu posso garantir que esse projeto está demandando muita energia. Mas posso garantir ainda mais que cada gota de suor vale a pena. Porque não existe alegria maior no mundo do que você arregaçar as mangas, botar a mão na massa e construir um futuro melhor para os seus filhos, para os seus netos e para as próximas gerações. E o melhor disso tudo, o Projeto Acredite está sempre em ótima companhia da minha filha Ana Helena. Hoje em dia, o Projeto Acredite é realidade. Acabamos de publicar nosso primeiro livro, orientando jovens e adolescentes nas metodologias criativas do Design Thinking. Hoje em dia, o Projeto Acredite é realidade e nós invadimos as escolas, oferecendo experiências de transformação através de projetos reais. Esse aqui é um exemplo de um projeto que nasceu de um sonho, percorreu um processo de desenvolvimento e chegou a uma solução possível. Isso aqui representa, materializa uma realidade projetada através do design e para o design. Uma realidade projetada de pessoas para pessoas. Pessoas como o Brian, que hoje em dia é um protagonista na sua escola e desenvolve um projeto chamado Cineclube Social, onde ele oferece educação cinematográfica aos jovens da rede pública da sua localização. Um projeto desenhado de pessoas para pessoas, como a Isabelle, que hoje é líder de um grupo em seu colégio, onde está construindo uma recicloteca para oferecer consciência ambiental a pais, alunos e professores. E pessoas como o pequeno Elvio, que também no seu colégio está desenvolvendo um sistema de captação da chuva para melhorar a conta de água da sua escola e ainda assim ajudar o planeta. Todos esses jovens agora têm uma identidade mais forte. Eles estão construindo com as suas próprias mãos o protagonismo tão importante no mundo em transformação. Eles estão construindo com as suas próprias mãos um novo mundo. E eu gostaria de lembrar que o Projeto Acredite, que foi feito com pouco conhecimento, pouco recurso, mas com muita vontade, é apenas uma trajetória possível. Existem inúmeras outras possibilidades, muitas delas adormecidas dentro de você. E para finalizar, eu deixo uma pergunta, na verdade uma provocação. O que você pode fazer agora para construir um futuro melhor? Vamos nessa?